Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Não estamos a Trindade aqui reunida. Não, hoje o Franco que deu pra trás. Só porque tá em Berlim, tá indo pra Berlim, acho que é justificativa. Nenhuma, né? Pois é. Estamos aqui com Guilherme Dilda, médico do esporte. Seja bem-vindo novamente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Dilda que já participou aqui. Hoje brindando com água, né? Com água. Afinal de contas, se você não percebeu, estamos num consultório médico, não dá pra gente abusar num consultório médico, né? Não é? É um local sagrado, né? Local sagrado. Local de trabalho do Dilda, nosso convidado aqui. E eu tava puxando aqui para referenciar o episódio que ele já veio. Foi lá no episódio 27, faz tempo, hein? A gente tá lá no 140 e tanto já. E quem não ouviu, ouça, porque é um baita episódio. Na minha análise é um dos melhores. É um top 5 dos melhores episódios. E a gente nem tinha estrutura ainda, hein? Conseguiu estar no seu top 5 sem estar com toda a estrutura que a gente tem hoje. Eu fui um entusiasta do podcast que de vale vocês, o conteúdo. E a gente falou sobre médico de equipe. Esse foi o tema do episódio. E hoje a gente vai falar sobre carreira na medicina do esporte. Então, o Dilda que lá atrás estava no Palmeiras, nesse meio do caminho entre um episódio e outro, vai ter história para contar. Então, vai trazer um pouco pra gente aí das tomadas de decisões na carreira dele, na vida profissional. Desculpa aí, não é emotivo, é com rinite. Apesar de parecer emotivo. Não disfarça, Rafa. Porra. Uma alegria de ter aqui, Dilda. Caramba, velho, eu vou te abraçar no final do episódio. Mas, então, o Dilda que passou por muita coisa aí, desde o episódio 27, que foi em 18 de outubro de 2020, olha só. Caramba. Faz tempo. E de lá pra cá muita coisa aconteceu, ele vai trazer um pouco dessa história aí pra gente. Bom, quer conhecer mais sobre o Dilda? Volte no episódio 27. Com certeza vão ter mais, eu tô até na cabeça outros episódios aqui pra referenciar, mas eu vou deixar a conversa acontecer, que não necessariamente o Dilda estava envolvido, mas que vão permear provavelmente o assunto de hoje, né? Um deles é com o Renan Calori, que a gente falou bastante sobre tomadas de decisão e tal, talvez eventualmente caiba aqui citá-lo. Mas, Dilda, bem-vindo, obrigado novamente aí o aceite do convite, sempre uma conversa prazerosa com você, cara. Eu que agradeço vocês pelo convite. Lembro, né, quando nós estávamos na pandemia em 2020, vocês convidaram para gravar a primeira edição desse episódio comigo. E foi super legal, realmente teve uma repercussão muito boa. Muita gente que ouviu gostou e comentou que foi muito legal ouvir as experiências. E acho que nessa fase de vida que eu tô, pelo menos, as coisas acontecem muito rápido mesmo. Eu ainda não tô num momento de estabilidade, então esses 3 anos quase, bastante coisa nova para contar, muita coisa aconteceu. E acho que vai ser assim por um bom tempo ainda. Legal, isso aí. Quem tá em movimento, as coisas vão acontecendo, né? Quem tem qualidade, as oportunidades sempre aparecem. E então, você começou a sua carreira no futebol, você até conta isso no outro episódio, que teve uma proposta ao longo da residência, mas focou em fazer uma residência bem feita, e aí depois surgiu a oportunidade de novo para entrar no Palmeiras, entrou pela base, depois você virou coordenador da base, é isso? Isso, foi no meu R1, né? No meu primeiro ano de residência, que me chamaram, e aí acabou que falei, se eu entrar agora, eu vou abrir mão de alguns momentos importantes da minha formação e acredito que uma boa formação, uma boa base é fundamental para a tua carreira profissional. Embora eu entenda que o mundo está mudando de uma forma tão rápida que às vezes o que a gente fez daqui a 10 anos já vai ser visto de uma forma totalmente diferente. Mas eu acreditava que sim, a base para me formar ela era muito importante. Então, no primeiro ano eu não entrei. Aí no final do segundo ano da residência eu recebi o convite de novo. Nesse momento, sim, eu resolvi entrar. Aí fui crescendo, né, ao longo do tempo ali dentro da base do Palmeiras. Fui assumindo mais responsabilidades e acabei me tornando coordenador da base do Palmeiras em 2017.
Foi isso até 2018. 2018 eu acabei entrando também na equipe profissional. Eu fiquei como médico da equipe profissional e coordenador da base até 2020, na pandemia. A partir de 2020 eu fiquei só no profissional do Palmeiras. E o que é coordenar a base? Quais são as atribuições assim que você tem? É o coordenador do departamento médico como um todo? É só da equipe médica? Como funciona? No Palmeiras, o coordenador médico ele coordena a parte de saúde das categorias de base, que pode parecer pouca coisa, mas são muitas pessoas. Né? Então, sob o meu guarda-chuva, todos os médicos, hoje são 8 médicos, porque são muitos atletas, são 330, 350 atletas na base do Palmeiras. Então, são 8 médicos, são 6 fisioterapeutas, mais 2 estagiários de fisioterapia. Tem o responsável pela transição física, né? Que é aquele atleta que está num estágio intermediário entre ter reabilitado a lesão, mas ainda não voltou a treinar com um grupo. Então, ele faz um processo de transição com o educador físico. Acaba entrando também no meu guarda-chuva o responsável pela suplementação no Palmeiras também. Tem algumas outras áreas de saúde que não estão sob o meu guarda-chuva, mas talvez com o meu olhar a gente integra essas funções, que aí entra psicóloga, entra nutricionista, entra fisiologista, entra massagista e algumas outras áreas dentro da saúde que ajudam, né? Serviço social. Farmácia? Farmacêutico não tem nenhum profissional de farmácia e nenhum profissional de enfermagem hoje na base do Palmeiras. Quem cuida de compra de medicamento, tudo também era? Também a gente. Era e é ainda. Né? Já dando spoiler de outro momento que eu estou agora, hoje, né? De novo na coordenação da base do Palmeiras. Nessa área de saúde, continua sendo a gente entende a importância desses profissionais. Tanto um enfermeiro, talvez como um profissional formado em farmácia para ajudar também nessa questão de gestão de medicamentos, de administração de medicações, mas entendemos que é um processo evolutivo. Eu acho que hoje, o que eu encontrei quando eu voltei para a base do Palmeiras hoje já é uma versão evoluída em relação a quando eu estava 5 anos atrás. Uma coisa que me veio à cabeça agora, falando desse assunto, tem doping na base? Tem doping na base, não é uma coisa rotineira, porque isso envolve custo para quem faz controle de doping. Mas, por exemplo, o Sub-20, os torneios organizados pela CBF tem controle. O Campeonato Paulista não tem. O torneio Sub-17 tem momentos mais decisivos do torneio. Então, tem controle e eles precisam ter esse aprendizado desde cedo. Legal. Eu acho que vai ser legal exatamente isso que você trouxe agora, não em muitos detalhes, mas acho que abordar em detalhe mais para frente, como estava a base, como você chegou, se novas atribuições foram designadas a você ou até a outros profissionais do time de saúde ali, né? Do núcleo de saúde e performance lá do Palmeiras. Mas tem uma história aí no meio do caminho, né? Que é a coordenação do profissional no Santos, depois de já ter atuado como médico do esporte no profissional do Palmeiras, mas ainda não num cargo de coordenação, né? Isso. Então, um desafio completamente novo, curioso porque até quando o Dilda, você estava no Santos, a gente falou, precisamos gravar com o Dilda, né? E aí perder uma oportunidade, mas estamos trazendo ela de volta aqui. Fiquei curioso para saber como foi esse processo, essa oportunidade de coordenar uma equipe profissional, já estando em outra, um time rival também. Vou tesourar. Né? Por favor. Para a gente não pular a etapa, porque eu estou curioso de saber essa passagem da base do Palmeiras para o profissional do Palmeiras. Essa semana que a gente está gravando agora, eu vi circular a entrevista do Alec Gol falando que o Doc foi o cara que revolucionou o Palmeiras, que fez o Palmeiras sair de uma estrutura de Série B para uma estrutura de Champions League. Então, conta um pouco como é que foi mesmo essa evolução no Palmeiras, o papel que o Doc teve e como foi sua participação nisso
E pro Palmeiras ter uma estrutura que hoje realmente é primeiro mundo, né? O Gustavo, ele entrou no Palmeiras pela base, né? Como coordenador do departamento médico das categorias de base. E no início era só médico, né? Ele era responsável pelos médicos. Só que o Gustavo, ele é um cara muito fora da curva, né? Ele era um cara que tinha uma visão da medicina do esporte que era muito clara na cabeça dele, o potencial que a medicina do esporte tinha e como ela poderia desenvolver isso dentro do esporte de alto rendimento, que talvez naquela época ainda não tinha muito. Eu acho que isso era 2013, 2014, mais ou menos. E aí o Gustavo entrou como coordenador da base, logo se destacou, entrou na fisiologia do profissional, 2015 muito provavelmente. Então em 2015 ele vira o fisiologista do profissional, e foi bem um momento onde o profissional do Palmeiras estava passando por uma série de mudanças estruturais, de recursos humanos e de processos. Então o Gustavo, junto com outros profissionais, ele consegue construir essas mudanças e solidificar elas. Depois, em 2017, ele é convidado para ser o coordenador médico do profissional do Palmeiras. Então ele puxa o Giba, que era médico da base, ele puxa o Pedro Pontin e o Brandão, que eram ortopedistas da Care, muito próximos dele, extremamente competentes, para serem uma retaguarda ortopédica no dia a dia. E precisa designar alguém para ficar coordenando a base, e aí nesse processo que eu entrei na coordenação da base. E acho que como processo evolutivo mesmo, eu fui crescendo, foi criando uma necessidade de mais um médico do esporte na equipe profissional, porque uma equipe grupal, embora sejam 25 atletas, 30 atletas, são muitas demandas. Você precisa saber exatamente tudo o que está acontecendo do ponto de vista de saúde de cada atleta. E você interfere. A medicina do esporte, como uma área interdisciplinar, ela acaba tendo interface com várias outras áreas, então você precisa estar por dentro de como está a alimentação e suplementação dos atletas, você precisa estar por dentro, né, da questão vacinal, você precisa saber como estão as lesões, você precisa entender como está o controle de carga desses atletas, então você tem uma proximidade com a fisiologia, você tem uma proximidade com a psicologia. Então, acaba surgindo bastante demanda e diante disso, né, eu, como coordenador da base, acabei sendo puxado para ajudar também na equipe do profissional. Então, ainda mantendo as funções de coordenador da base. Ainda mantendo funções de coordenador da base. Então, como coordenador da base, eu era um médico que atuava também no operacional do dia a dia, assim, na época, né? Então, eu viajava, eu fazia jogos, fazia treinos. Essa é uma diferença do que eu encontro hoje, assim, porque depois de tudo que passou, eu voltei para o Palmeiras numa área de coordenação, mas não numa área de entrar na escala do dia a dia. A minha coordenação amanhã de manhã eu vou lá no CT de Guarulhos, vai ter um médico que é o médico daquele período, e eu vou lá para ver o todo. Então, para entender como estão as evoluções dos atletas que estão lesionados, como está essa integração entre a medicina e a fisioterapia. Tenho um olhar também sobre alguns processos administrativos, então assinatura de contratos dos atletas, como está a gestão de escala de treinamento também, então o microciclo, né? Aquela semana de treinamento, como vai ser, eu já consigo visualizar, entendendo a importância de alguns atletas, o que a gente precisa fazer de forma preventiva, de recuperação, e o médico que está lá atuando naquele período é um médico que vai atender as demandas daquele período, basicamente, então muda um pouco. Legal. Essa função que você acabou dividindo um pouco entre, né, a medicina esportiva no profissional e a coordenação da base antes de voltar, né, na sua primeira passagem pelo Palmeiras. O Gustavo Maglioca, ele era o coordenador médico e ele também tinha essa função como antes você tinha, de não só
de gestão, mas também de operação, né? Eram funções parecidas, ele no profissional, você na base. Isso, exatamente. Na época era assim, ele era o coordenador médico, mas ele atuava, ele ia para jogo. Ele atuava também, às vezes ele fazia o treino, e era a minha função na base. Então hoje são funções bem diferentes mesmo, né? Talvez fazia um pouco disso, mas muito mais disso hoje em dia, né? Quando eu voltei, né, quando eu recebi a proposta, eu enxergava dessa forma. Eu achava que, cara, pela experiência que eu tive, tanto no profissional do Palmeiras quanto no profissional do Santos, eu acho que eu vou agregar muito mais se eu tiver uma visão mais macro de fora, não estar atuando no operacional do dia a dia, que às vezes você deixa alguma coisa passar. E foi até uma contraproposta sua ou uma sugestão sua na conversa? Foi uma sugestão. Quando veio, né? Eu falei, eu acho que assim vai funcionar bem. Não veio tão redondo assim, não, né? A princípio, acho que você deve ter recebido mais como mais um médico do esporte. Sim, a gente quer você de ali. volta. E aí eu falei, bom, eu acho que nessa função vai funcionar melhor. Então, por exemplo, hoje eu vou muito mais períodos do que eu ia na época. Porque eu tenho um olhar muito mais longitudinal. Né? Como eu falei, são 8 médicos. Se a gente desconsiderar a minha parte, são 7 médicos que eles ficam revezando entre os períodos. Às vezes é difícil de você ter uma visão longitudinal indo na segunda-feira de manhã e na sexta-feira à tarde, por exemplo. E o meu papel estando quase todo dia lá, eu consigo entender como está a evolução. Os casos, eles estão mais no meu controle e eu consigo ajudar a delegar e a entender a necessidade de cada atleta e contar com o médico que está lá naquele período para me ajudar nessa função. Legal. Eu consigo ter uma ideia disso, dessa diferença entre, sei lá, em escala, 2 vezes na semana, dias muito separados e rotineiramente, porque eu tô lembrando exatamente da minha rotina quando eu tava no Palmeiras, que quando eu comecei eu ia todo dia, segunda a sexta, revezando sábados, e na medida que eu fui saindo, né, eu não fui saído, eu fui saindo, eu passei 2 vezes na semana só. Você perde muita coisa, ainda mais, posso dizer, enquanto físio lá, você perde muito. Então acaba que meu papel virou mais um papel de consultor de caso, tipo, o que você está achando disso? O que a gente pode fazer nesse caso, assim, assim, assado, do que de fato um acompanhamento longitudinal. Faz diferença mesmo no clube. Faz bastante diferença. Eu acho que dentro dessa área da saúde, nossa, que é uma área que não é uma área objetiva, a gente não tem uma resposta exata e muitas vezes a gente não tem a resposta certa no tempo que a gente quer. Então é muito comum você esperar um pouco mais para entender como vai se desenrolar aquilo. No ambiente de consultório particular, isso às vezes é um pouco mais difícil, porque você não vê aquela pessoa a todo momento. Embora hoje eu já veja que a medicina esteja diferente e a fisioterapia igual, porque a gente tem uma comunicação muito rápida no WhatsApp. Então é muito fácil de você conversar com o paciente e saber como ele está evoluindo. O ajuste fino é mais fácil, né? Exato. Hoje em dia. Então você consegue... não, vamos esperar mais um dia e vamos ver como você responde. E aí a gente traça uma nova estratégia. Vamos esperar 48 horas. Você fez 2 trabalhos dessa forma e respondeu bem. Pô, vamos evoluir. Então, estando longitudinalmente, a informação chega de forma mais fácil. E num ambiente do futebol, eu vejo que essa questão de informação ela é extremamente importante e muitas vezes os gaps que acontecem são por falta de informação, porque são muitas pessoas envolvidas, são muitas informações são geradas e elas não são passadas por todas as pessoas do processo. E aí isso às vezes se perde e alguma tomada de decisão ela fica descontextualizada. E no profissional de um time grande ainda deve entrar a questão imprensa, questão empresário, muitos atores envolvidos aí, nem sempre todo mundo alinhado, né? É difícil porque para quem você abre cada informação? Você abre para todo mundo? Cara, são, sei lá, dentro do núcleo de saúde do Palmeiras hoje deve ter em torno de umas 20, 25 pessoas. Como você controla essa informação? O que vai sair, o que não vai? Lógico, você acredita na responsabilidade de cada profissional, mas as informações elas estão sendo vazadas. Sim. E por algum lugar elas estão sendo, né? Não pelo núcleo de saúde especificamente, mas
Em algum lugar, algum setor do clube está. E às vezes uma pessoa comenta com outra de outro setor sobre algo que está acontecendo ali e para onde vai essa informação. Então é algo... Ao mesmo tempo, se você não abre essa informação, como assim? São 3 pessoas, são os responsáveis por cada núcleo que vão ter essa informação somente. E como que a gente faz se um deles não estiver? Ou se vamos dizer assim, o coordenador da fisioterapia, ele que sabe daquela informação, mas o Rafa e o Cássio são fisioterapeutas regulares, vamos dizer assim, que não são coordenadores, e às vezes o atleta solta alguma informação para você que é relevante, mas você não sabe o que está acontecendo por trás. Sim. Como é que faz essa gestão de informação? Então, acho que essa talvez seja o grande enigma do ambiente de saúde dentro do futebol profissional, que é a gestão de informações. O que é importante para quem leva e como a gente trabalha ela. Cara, deve ser muito... Tipo, o Hendrick, botando o nome aqui, eu que estou botando. Já assinou com o Real Madrid. Então, assinou, né? Assinou. Então, assim, informação de primeira aqui. Não, mas só pensando assim na complexidade do negócio, porque é um jogador do Palmeiras que está sob gestão da equipe de saúde do Palmeiras, mas que se ele machucar agora, interfere no contrato que ele vai ter lá no Real Madrid. Deve ter um médico do Real ligando lá e falar: e aí, como é que tá meu menino? Esse controle de informações deve ser bem complicado, né? Exato, e às vezes é alguma informação que ela é uma informação que você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais sigilosa, porque tem necessidade, e aí você não quer abrir para todo mundo, porque se você abre para todo mundo e corre o risco de essa informação vazar, às vezes o atleta pode perder o valor de mercado dele, por exemplo. Então, um atleta que está valendo 20 milhões, com essa informação, tem essa lesão aqui, talvez ele possa passar a valer 15, mais uma lesão, né? E são 5 milhões. Sim. É um clube que estava interessado, de repente, né, sai de uma liga de primeira, vai para uma liga secundária. É muita coisa envolvida. Assim como é uma contratação também. Quando você avalia um atleta que vai ser contratado, se tem alguma coisa ali que você identifica, isso aqui pode ser um risco, você comunica a direção. Mas quem mais você vai comunicar? Você vai comunicar... outras pessoas precisam estar envolvidas nessa troca de informações. Às vezes não, mas elas fazem parte também do núcleo. E como você vai gerenciar essas informações, né? Porque também é difícil você, quando recebe um atleta que você avalia e você identifica que tem alguma alteração, você leva para a direção e fala: você não veta. Antigamente se vetava o atleta, sabe? Hoje em dia não se veta mais. Você leva a informação e fala: o cenário é esse. Existe um risco? Existe um risco. Queremos correr? Não sei. Vai depender das cláusulas do contrato, da necessidade do time. E quem fala isso não é o médico. Não é o médico que fala se vale a pena... então vamos aumentar o contrato dele ou vamos diminuir o contrato desse atleta. Não é o médico que fala: não, vamos contratar esse cara porque a gente precisa de um lateral direito. Então você leva essas informações e a direção toma a decisão dela. Mas você também não pode expor o atleta, porque tem informações ali que são médicas, são confidenciais e sigilosas. Você não pode sair na mídia que o atleta não veio porque ele tem algum problema no tornozelo dele, por exemplo. Então, essa gestão de informação, ela é uma coisa muito complexa, muito complexa. Pensar em ética médica nesse ambiente deve ter umas questões meio sem resposta, assim, né? Que gera reflexão e não gera uma resposta. Como que você vai chegar numa resposta se você é um contratado do clube, teoricamente? Você está a cargo do clube, mas você está atendendo o paciente, o atleta. Então, assim, a partir do momento que você está atendendo o atleta, tem uma relação médico-paciente envolvida ali, que você não pode abrir. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem os interesses do clube e os interesses do atleta. Como você vai fazer essa gestão de informações? Muito difícil. E sendo coordenador aí, quando eu fui para o Santos, né, na coordenação médica do Santos, é ainda mais difícil, porque você precisa tomar a decisão final. Né? E quem você mais valoriza? É o atleta ou é o resultado do time? O atleta tem alguma lesão ali, você vai
comprar o risco, assumir o risco de expor ele àquela lesão ela ser maior em prol de um objetivo do clube. O atleta, no mínimo, o atleta tem que estar ciente do que pode acontecer com ele. E ele é o primeiro que vai dizer estou junto ou não estou junto. Só que tem momentos que também você não pode colocar o atleta contra a parede e falar assim, aí, é você que vai decidir, você vai ou não vai. Porque se ele falar que não, pode passar a imagem para o treinador ou para o clube que ele também não está junto. Então é muito difícil isso. Tem momentos que você tem que colocar, interpretar, né, como grau de risco elevado para proteger o atleta dessa situação, por exemplo. Existe. Primeiro você analisa a lesão em si, descontextualizada. Depois você vai contextualizando ela e você vai entendendo. Você conversa com o treinador e entende a necessidade do treinador com o atleta. Você conversa com o atleta e entende como está o grau de sintoma daquele atleta, qual é a disposição dele em se expor e entendendo o risco que ele tem. Ele precisa renovar o contrato, não precisa. Nós estamos num momento chave da temporada, não estamos. É um jogo que define um título ou que define uma permanência, né, e vai evitar um rebaixamento. Tudo isso precisa ser contextualizado. Essa questão de imprensa, né, as pessoas olham de fora, elas enxergam de fora. Torcida, mais de fora ainda, né? A torcida vai enxergar com o olhar do que é melhor para o meu time, né? Independente se o atleta vai piorar uma lesão ou não. Então, às vezes, algumas decisões são tomadas internamente, conversando com o atleta, conversando com o treinador, entendendo a opinião do fisioterapeuta, do preparador físico, conversando com o diretor, que externamente não se entende o porquê. Né? Pô, mas essa não foi a melhor decisão. A galera de fora, sem entender nada do cenário, quer dizer, né? Se acertou, Dilda acertou ou errou? Fora os programas que duram uma tarde inteira para falar sobre um assunto, né? Sem citar nomes aqui de apresentadores, mas... Pensa o que foi a decisão do vetar ou não o Fenômeno na final de 98. Cara, deve ter sido insano. Chega o cara no vestiário falando vou jogar, vai falar não. É muito difícil, né? E é muito difícil por conta da pressão do momento, né? Mas ao mesmo tempo, por ser uma final de Copa do Mundo, isso de certa forma facilita um pouco mais, porque assim, cara, é a final da Copa do Mundo. Qual o risco que a gente tem? Um risco de morte, beleza, aí nós não vamos. Mas qual o outro risco que a gente tem? Porque ali o risco ele se torna muito, muito desproporcional ao ganho que você pode ter. Sim. Mas nas tomadas de decisão, as tomadas de decisões diárias que acontecem, isso é muito mais difícil. Essas são mais difíceis. Porque como que você pesa isso? Porque o contexto não tem o mesmo peso que uma final, né? Que uma semi, enfim. E às vezes as coisas vão caminhando para um lugar que não, aqui dá, mas nesse momento já não dá. Pô, mas se nesse momento não dá, por que você fez aquela vez? Começa a surgir esses questionamentos. Então você precisa estar muito seguro do que você está falando. E ao pensar o momento de agora e pensar o quanto tem da temporada, como é que é a expectativa desse atleta para a temporada seguinte, não é só o contexto atual, mas é a perspectiva do cenário futuro também, né? Exato, e tem possível convocação para a seleção e tem possível negociação, você vai arriscar, não vai. O treinador ele vai olhar muito pro dele também, né? Ele quer ganhar, porque isso vai elevar o nome dele. Então, se você vai perguntar para o treinador, tem treinador que não vai se importar em arriscar o atleta. Se tiver que machucar, machuca. Tem outro treinador que às vezes vai ter o olhar humano e vai dizer, não, conversa com ele. E eu imagino que tem aquele treinador que pergunta, tá, entendi essa lesão e os riscos, mas apesar disso ele consegue performar, né? Tipo, é uma lesão que a hora que ferrar vai ferrar, mas por enquanto ele performa apesar dela, ela tá silenciosa aí e não vai atrapalhar. Isso é o que possivelmente é o que mais importa para grande parte, né? Exato, e você dá a sua opinião com um olhar médico, mas assim... Eu sempre converso isso com os treinadores.
Pô, quem vai dizer se está performando ou não é você, cara. Tipo assim, nós vamos colocar no treino e você vai dizer se está performando ou não. Não sou eu que vou dizer, não, ele tá jogando bem mesmo. Porque performar é jogar bem. Né? Então, assim, quem vai dizer é você, não sou eu. E tem treinadores que gostam de tomar essa decisão e tem treinadores que não. Você vai me responder. Se você botou no campo, eu entendo que ele está pronto. Está pronto, 100%. Se você não colocar, eu entendo que não. Já tem outros que entendem né, as nuances, os tons de cinza aí na parada que ele fala, não, põe e vamos ver como ele está. E vamos entender o risco. E vamos... Entendi. E aí entra, né, entrar no segundo tempo só... Né, ficar só no primeiro tempo, enfim, aí o treinador que aceita mais as nuances, né, talvez poupa o cara quando acha que vale poupar, né? E isso acaba entrando muito do papel da fisiologia hoje, né, que é entender as cargas que o atleta treinou para entender o quanto ele está preparado para jogar. Mas às vezes o treinador respeita, às vezes não respeita, às vezes... Como é que você vai... tá pronto para jogar 45. Jogou 45 e o atleta vai lá e fala, não, mas eu tô bem, eu quero continuar. Porque ele tá bem. E o treinador fala, cara, eu preciso desse cara, eu vou jogar mais... Ele vai ficar mais 15, 20. E aí ele vai lá e machuca. Aí a imprensa pergunta, questiona, né? Mas acabou de voltar de uma lesão e já machucou de novo. Não entende o que está combinado, entendeu? Porque essas coisas não são abertas. E tem coisas que não devem ser abertas. E é aquela coisa, a imprensa, se tira o cara antes da hora, porque tirou antes da hora, o cara decisivo. Ou se não tira... sempre vai ter um motivo. Se não tira e ele machuca, é porque não tirou. Ou se não tira, ele fica, mete o gol. Pô, gênio. Treinador gênio. Tem tudo isso, né? Na medicina a gente fala que o médico do dia seguinte sempre é melhor. Porque ele sempre tem mais informações do que aconteceu. O repórter, né, o comentarista... A imprensa vai ser a mesma coisa. Depois que aconteceu, é mais fácil de você falar o que aconteceu. Porque já aconteceu. Né? Então, você precisa ter esse entendimento que é o papel da imprensa e você não pode levar isso para o lado pessoal. Você não cresce. Você acaba ficando preso porque você não sai do lugar com medo do que pode acontecer. E na prática, você... sei lá, assiste Mesa Redonda para saber se falaram mal de você, do seu trabalho lá? Não? Eu acho que nesses programas, assim, falar do médico é mais difícil. A rede social hoje muito mais, tá? E eu passei a acompanhar o Twitter, por exemplo, de uma forma muito mais frequente do que eu acompanhava quando eu estava no Palmeiras, a partir do momento que eu sabia que eu assumi a responsabilidade de algumas coisas. E eu passei a acompanhar, e você precisa ter um certo distanciamento disso. Você não pode, de novo, tornar pessoal. Porque em alguns momentos eu vi o meu caráter, a minha índole serem questionadas por alguma ação ou por algo que aconteceu no atleta, mas eu sei que ali é de um torcedor que assim, tem muito sentimento envolvido, entendeu? E que não sabe o que está acontecendo. E eu não sei, eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso. Cara, isso eu estou falando do Guilherme Gilda, que é uma pessoa, de certa forma, insignificante dentro do mundo de rede social e de pessoas públicas, né? Então eu imagino para um atleta, por exemplo, é muito mais difícil lidar com isso, cara. Sim. E hoje é muito comum, você vê assim, os atletas mais novos, eles saem do campo, entram no vestiário, a primeira coisa é olhar o celular. Às vezes é olhar o celular para ver o que as pessoas falaram sobre a atuação dele, como foi o desempenho dele. Antes de ele mesmo refletir se ele jogou bem, ele vai olhar o que o Rafa falou sobre ele. E assim, o Rafa mais um torcedor que talvez não tenha o conhecimento, entendeu? E no ambiente de rede social que o cara tá lá sem compromisso com nada, né? Fala o que quer. Não tem curadoria das informações que chegam. Então isso é muito difícil. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essas questões, assim, de ideia, no de como rede social processar. tem gente que fala que o Messi é melhor que o Neymar.
Não podia perder essa. Mas tem gente para opinar sobre tudo e que se acha no conhecimento de causa e no futebol, então todo mundo quer dar a sua opinião, cara. E hoje em dia a gente tem podcast para falar que o Neymar é melhor que o Messi também, quer dizer. Todo mundo tem voz. Posso? Bora. Já que você me tesourou lá atrás, vou voltar à pergunta, mas fez sentido a tesourada. Queria entender esse movimento, cara, Bom, você já falou um pouco das base para o profissional do Palmeiras, a diferença até nos papéis, né, que você tinha e que você tem agora também, mas nesse meio do caminho, Santos, como é que rolou isso? Como é que foi a oportunidade de coordenar lá? Por ser uma pessoa inquieta, eu estava no profissional do Palmeiras, participei de campanha de Libertadores, né, nos 2 anos que ganhou a Libertadores, Copa do Brasil, Copa Brasileiro, todos os torneios ali que o Palmeiras estava ganhando. Eu participei desse processo, mas eu achava que eu poderia ser mais participativo ainda. E eu enxergava que ali dentro do Palmeiras, naquele momento, talvez eu não conseguisse ter essa participação. Porque as coisas estavam muito redondas. Né? Agora, assim, eu acho que o ego mexe um pouco com a gente nesses momentos. E agora eu olho e falo, cara, as coisas estavam muito redondas naquele momento. Realmente não iria acontecer. Mas, de qualquer maneira, você queria mais protagonismo, talvez? De qualquer maneira, sim. Eu achava que eu precisava de uma nova experiência. Eu precisava de... crescimento profissional mesmo, né? E aí, nisso surgiu a proposta do Santos, de ir para o Santos e montar algo assim como o Gustavo tinha montado no Palmeiras. E eu achei fantástico. Eu falei, cara, eu sei que o clube está passando por uma reformulação, não necessariamente o Santos vai chegar no mesmo patamar do Palmeiras com o mesmo tempo, né, em termos de infraestrutura, em termos de processos, em termos de recursos humanos, mas eu acho que é um desafio muito legal para ir. Não sabia se eu estava pronto ou não para isso, porque você sempre... Dificilmente a gente está para essas decisões. Exato. Né? Você sempre vai se questionar e você só vai saber estando. E olhando para isso eu pensei, cara, o Palmeiras tem muito mais condições de ser vitorioso novamente do que o Santos nesse patamar que está. Mas eu acho que esse aprendizado e tudo isso que eu vivenciei aqui no Palmeiras, eu consigo contribuir no Santos. E foi nesse momento que eu falei, cara, vou. Eu até conversei com a minha esposa na época. Eu acho que a gente toma grandes decisões, principalmente com as pessoas que são mais próximas da gente, que a gente ama, que são nossa família. E ela falou, cara, vamos, eu acho que é uma oportunidade que você não pode perder. Até tinha um interesse meu na época em voltar para Santa Catarina e talvez ir trabalhar com medicina do esporte num contexto mais privado, com paciente, talvez mais com exercício e saúde do que com performance. E eu falei, eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de ser coordenador de uma equipe, né, do departamento médico, de uma equipe principal de futebol. Eu acho que eu preciso viver essa experiência. E aí eu falei, vou. A única cláusula que ela botou no contrato dentro de casa foi: a gente não vai se mudar para Santos, a gente vai continuar em São Paulo. E eu entendia que fazia sentido por conta do trabalho dela e porque eu continuaria atendendo na Care Club. Então eu topei dentro dessa condição. E, cara, foi muito desafiador, muito difícil por conta da distância, que eu ia e voltava São Paulo para Santos umas 5 vezes por semana. Muito difícil por conta das condições. Eu só tinha trabalhado até então no Palmeiras, eu não entendia como era em outro clube, e o Palmeiras que eu tinha trabalhado era o Palmeiras do momento de glória, vamos dizer assim, do momento organizado. Muito difícil porque o cargo é muito difícil, e seria difícil em qualquer clube que eu estivesse, e muito difícil porque eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá sem saber. Sou um cara experiente com muitos anos de futebol, que eu conheço todo mundo. Eu vejo pessoas que
que já trabalham há 20 anos, onde elas vão, elas conhecem alguém, isso facilita o processo. E lá eu não conhecia ninguém, conhecia o Edu Dracena, que era o diretor, e que tinha sido ele que tinha me chamado por conta do Palmeiras, né? Conheci o Mourão na base? Conheci o Mourão na base e só. Era isso. Só que eles me deram a liberdade para montar a minha equipe no profissional. Então eu chamei o Rodrigo Broqueto comigo, chamei o Marquinhos, que é o Marcos Amstalden, que estava no Guarani, é um ortopedista que tinha feito ortopedia do esporte no HC. Então eu falei, cara, pelo menos a minha equipe eu sei que está comigo. Né? E isso me ajudou muito no processo, porque eram os caras que eu contava para tudo. E, cara, eu fico imaginando quem já estava na estrutura, recebe alguém, tipo, chega um médico, cara de moleque para coordenar tudo, deve rolar uma resistência aí. E tô imaginando aqui também que o fato de ser uma cidade do interior, de não ser capital, também rola um negócio assim, né? Tá vindo ela da capital para assumir aqui. Cara, eu vou dizer que internamente eu não tive resistências. Legal. Eu acho que eu consegui criar canais de comunicação com todo mundo de uma forma muito tranquila, assim. E isso também pode estar relacionado um pouco com o meu perfil, de ser um cara mais observador, não é um cara que chega impondo nada, é um cara que entende primeiro o que está acontecendo não, vamos pensar no que a gente pode fazer. Eu acho que também, você pode até concordar ou discordar, mas ter vindo das glórias, né? Quer dizer, o pessoal olhava... Você chega do Palmeiras, naquele momento, lógico que o pessoal também enxerga, esse cara, ele tem alguma coisa para nos ajudar. Sabe como é lá dentro, né? Trazer para cá um modelo que funcionou. Não tem como mas das pessoas, talvez, que estavam dentro do processo e saíram... não saíram para eu entrar, né? Eles saíram e aí vieram atrás de mim para eu entrar. Mas dessas pessoas eu sofri resistência. E resistência, mas como resistência se elas não estão ali no dia a dia ali dentro? Isso que eu não entendo. Mas elas têm uma... Tem uma influência já estarem... Elas têm uma relação com as pessoas que estão ali. E elas têm uma relação com pessoas de fora que formam opinião sobre o que está acontecendo ali dentro. E elas também têm uma influência de... como aconteceu, né? De vir em redes sociais minhas e me questionar condutas médicas, né? Que eu acho uma coisa... né? Eu achei aquilo um absurdo do ponto de vista ético, mas que eu entendo que faz parte. As pessoas, elas têm as emoções e elas agem como elas acham que tem que agir. Mas então acaba que a opinião sendo formada em cima de você, ela é dependente de relações. Então isso foi um pouco difícil. Eu precisei ser muito resistente para construir isso de dentro para fora, né? Para construir isso dentro do clube e isso reverberar positivamente para fora. E acho que foi algo que a gente conseguiu construir, né? Se a gente pegar o primeiro ano, que foi 2022, eu entrei em janeiro, aquele ano de 2022, o Santos acabou sendo o quarto clube com o menor número de lesões no ano, dentro da Série A. Cara, num processo de reformulação com mudanças de treinadores, com uma equipe que talvez não seja a equipe equilibrada ainda que você quer, isso foi um grande feito. E também não foi um feito meu, foi um feito da fisiologia, foi um feito da preparação física, da fisioterapia, de muitas pessoas, né? Mas é um indicador. E outro indicador as coisas foram bem, deram certo, é a confiança que o atleta deposita em você. Eu acho que esse talvez seja o melhor indicador de que você está fazendo a coisa certa. Porque se o atleta está confiando a saúde dele e o corpo dele, que é o material de trabalho, que é o sustento dele e da família dele, para você, é porque realmente você está fazendo a coisa da forma correta ou você está fazendo bem feito. Então, isso que me deixou muito satisfeito assim, no processo. Mas às custas de muito desgaste. Muito desgaste mental, muito desgaste emocional, muito desgaste físico. Você comentou de um entrave aí nessa questão de quem estava, questionamentos de condutas médicas e tal, mas o que você encontrou no clube como, não sei, falhas de processos, coisas que você obviamente possa citar aqui e que eram claramente diferentes do que você encontrou com a experiência no Palmeiras? Cara, eu acho que é muito difícil de eu falar em falhas de processo, porque a partir do momento que eu estava, as outras pessoas não estavam. Então eu não sei como era.
Então eu não posso, e isso sempre deixava muito claro, eu não estava lá falando, pô, ele fazia assim, que absurdo. Eu estava falando, dando uma sugestão da forma de como eu acredito, diferente. eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Porque não existe um caminho certo. O que está sendo feito no Palmeiras hoje é diferente do que é feito no São Paulo, que é diferente do que é feito no Corinthians, que é diferente do que é feito no Santos. E qual que é o certo? Não sei. Se você está funcionando para a instituição, talvez aquela forma esteja certa ali, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu enxergava que algumas coisas elas deveriam funcionar da forma como funcionava no Palmeiras. Pô, deveria ter um aparelho de ultrassom e um radiologista fazendo os exames de imagem com uma certa frequência 2 vezes na semana. Precisava ter um médico longitudinal e mais um médico que estava no operacional. Então, normalmente estava eu junto com o Rodrigo ou eu junto com o Marquinhos, principalmente nos treinos de reapresentação. Então, algumas mudanças a gente começou a fazer. A gente precisou fazer algumas mudanças de registro, de prontuário. Então, a gente digitalizar todas essas informações também era algo que era importante. Logo que eu cheguei, eram essas as necessidades. Pô, a gente precisa ter a confiança dos atletas. A gente entende que a gente precisa informatizar, né, digitalizar o prontuário médico. Precisava também de um plano definido de urgências e emergências ali dentro do clube. Então foram coisas que a gente criou. Pode ser que antes tinha e isso não foi passado para frente. É muito difícil dizer como era, cara. Não, perfeito. E o fato do Santos ser uma equipe mais tradicionalmente mais jovem, mais molecada vindo da base, isso faz alguma diferença? Ou... do ponto de vista médico, talvez não faça tanta diferença, cara. Do ponto de vista comportamental faz, porque no Santos os meninos eles têm muita moral, né? E aí se eles não construíram um bom comportamento desde a base, é mais difícil de você intervir, porque como eles têm muita moral, eles questionam muito mais. Eu acho que, por exemplo, no Palmeiras, quando o menino chega, que os processos eles já são mais bem estabelecidos do que são no Santos, muitas coisas que ele vai ver no profissional ele já está vendo na base. Então, quando ele chega, já é mais fácil. Ou quando ele olha para os atletas já estão muito mais acostumados com aqueles processos no profissional. Então, é mais fácil de ele entrar. Lá no Santos, como a gente estava redefinindo os processos, você precisa construir isso tanto com os atletas mais experientes quanto com os atletas mais novos. Tem que criar a cultura. Tem que criar a cultura. E isso é muito difícil. Eu digo que pode ser o melhor processo do mundo, mas se você não consegue mudar a cultura, é difícil de você conseguir ter resultado, porque você vai encontrar muita resistência, cara. Eu tô lembrando aqui de o Nicolas, que gravou com a gente já, né? O Nicolas Roselli, tá com você lá. Ele sempre diz que ele fica sempre muito surpreso com o comportamento dos meninos da base do Palmeiras, que eles são sempre bem disciplinados, profissional. Então, acho que vai muito em linha do que você comentou agora. Isso foi construído. E assim, foi construído e o clube conseguiu mudar a sua cultura. O clube ele passou por um processo de para onde queremos caminhar, quem nós queremos ser. E não foi um processo de um ano, cara. Foi um processo que durou vários anos. Então, assim, o Santos tem essa visão também de querer mudar. Mas é algo que, no contexto do Santos, vai precisar de mais energia, de mais tempo. Não sei se vai continuar sendo feito, né? Até porque os resultados em campo eles também são importantes. E o Palmeiras conseguiu fazer as mudanças com os resultados em campo acontecendo. No Santos não estão, então é mais difícil. No futebol rola sempre esse embate, né? Da necessidade de curto prazo, que são as vitórias, com a construção do médio e longo prazo, que eventualmente uma ou outra tomada de decisão pode conflitar, né? E um sistema político que não tem um dono do clube, né?
daqui a, sei lá quanto tempo, troca a diretoria. No fim desse ano tem uma nova eleição. Pode mudar tudo. Não queremos caminhar mais para cá, agora nós vamos pro lado contrário. E vamos voltar para o Palmeiras aí que... Vamos voltar para o Palmeiras. Foi para uma situação de maior protagonismo, maior desafio de encarar e implementar essas mudanças todas. E aí o que te fez voltar para o Palmeiras na condição que você está hoje? Eu acho que o amadurecimento que eu passei me fez valorizar algumas coisas a mais e diminuir valor a algumas outras coisas. Então, a questão de protagonismo que eu buscava, talvez chegou num momento que eu falei assim, cara, talvez não faça sentido para mim nesse momento. O desgaste físico também estava influenciando, porque eu como um médico do esporte, principalmente que preza por bons hábitos, eu não estava conseguindo dormir direito, eu não estava conseguindo treinar direito, então eu estou colocando a minha saúde em detrimento disso. Começou a ir contra alguns princípios meus, que eu falei por um tempo vai chegar no momento que não dá mais. O falecimento do Gustavo também influenciou, porque, cara, a partir do momento em que ele já não tinha mais condições de conduzir a equipe de medicina do esporte dentro da Care Club, eu como o cara que estou há mais tempo dentro da medicina do esporte, desde 2015, eu falei, eu tenho uma responsabilidade sobre isso para levar adiante esse processo. E questões pessoais que talvez foram os maiores motivadores, assim, chegou num momento em que eu quase não estava em casa, eu não tinha tempo para nada, a minha esposa, ela também começou a me cobrar um pouco disso, de peraí, e aí, né? Como é que as coisas elas vão continuar assim? Então, tudo isso me fez rever o caminho que eu estava e falar assim, não, deixa eu realinhar minha rota. E é muito importante isso, cara, porque tem momentos em que você precisa parar, refletir, eu estou indo para onde eu queria caminhar. E eu acho que eu caminhei para onde eu queria caminhar, mas chegou no momento em que eu falei, eu acho que agora eu não quero mais caminhar por esse caminho, eu quero ir para outro caminho. Então eu não me arrependo em nada. As pessoas perguntam, mas aí você voltou para a base do Palmeiras, onde você estava lá em 2017? Não, eu voltei para uma nova função, com uma nova cabeça, com novas ideias, com projetos diferentes. E não me arrependo em nada disso. Você não é a mesma pessoa, né? Exato. É a história do... Não vai ser o mesmo trabalho, o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes, né? Exatamente. Exato. E eu olho para trás e, cara, se eu tivesse entendendo todo o desfecho, se nós estivéssemos em janeiro do ano passado, eu recebesse o convite, eu iria, cara. Eu iria de novo, porque o amadurecimento que eu tive lá, eu talvez não teria no Palmeiras, sabe? E nesse momento, não é uma aspiração tão grande quanto já foi estar no profissional. Teve um momento que sim, foi, e eu fui profissional. Teve um momento que era ser coordenador no profissional, fui, mas nesse momento não é. Talvez daqui a 2 anos seja de novo, eu não sei, cara. Mas eu acho que a gente toma as decisões da nossa carreira pensando em como a gente está naquele momento. E é bom que a gente mude, né? A gente fica feliz por mudar, porque se a gente tiver a mesma cabeça, cara, talvez você não está evoluindo. Eu ficaria preocupado se eu tivesse a mesma cabeça. Então, eu acho que todos os passos que eu dei foram passos que eu quis dar e me trouxeram para esse momento e que eu sou super feliz e realizado com todos os passos, né? Cara, fudido. Deu pra ver que amadureceu pra caramba. Você é um cara que sempre foi muito cabeça, né? Sempre foi pé no chão e tal. Falou que é observador e acho que você parece realmente muito consciente das decisões, botou prioridade onde achava que tinha que ter prioridade. Acho que é animal. E acho que vale essa... viveu o que queria viver, ganhou, tem medalhinha da Libertadores, chega uma hora que também já vivi esse desafio. O que me desafia hoje? De repente entregar um puta trabalho na base
é melhor do que ganhar um campeonato paulista no profissional, sei lá, né? Eu acho que as coisas podem ter um peso muito grande e ser valorizadas num contexto que às vezes as pessoas não vão enxergar, né? E no fim tudo depende do peso que você dá para as coisas também, né? Sim. Eu acho que a visibilidade às vezes é diferente, sabe? Mas cara, a visibilidade de novo, é o seu ego, é o externo. A visibilidade é como você quer que as pessoas te enxerguem. Então você fica muito preocupado com a sua imagem. E cara, você pode fazer um baita trabalho e não aparecer, sabe? E aquilo te realizar, aquilo te completar. Então isso realmente acontece. Quando eu estava saindo do Santos, que aí eu voltei para a base do Palmeiras, eu recebi proposta de outro clube para ir para trabalhar como médico na equipe profissional. E eu falei, cara, não vou. E algumas pessoas até, mas você deixou de ir para esse clube para ir para o profissional, para ir para a base desse? Eu falei, sim, cara, para esse momento é o que faz sentido para a minha vida, entendeu? Porque tem as questões pessoais, né? Eu quero ter filhos, para esse momento eu preciso estar um pouco mais próximo da minha esposa, então eu preciso estar mais próximo da clínica. Cara, se eu for para um outro contexto de profissional, eu só vou mudar os problemas de endereço, mas os problemas vão continuar acontecendo da mesma forma. Talvez na base eu tenha novas ideias, novos projetos e consiga fazer um baita trabalho de uma forma muito mais tranquila. Então, essas coisas eu refleti e tomei a decisão de voltar para a base do Palmeiras. E até o reconhecimento muitas vezes vindo de quem realmente faz parte do trabalho, né? De repente, um Hendrick da vida desponta como o melhor do mundo, campeão mundial, e vai olhar para você e falar, esse aqui foi um cara que me ajudou na base, esse cara tem importância para mim, e não vai ser reconhecido por ninguém extra, mas para aquele jogador aquilo fez diferença, né? Então vai se preocupar com o reconhecimento que o cara da torcida jovem tá escrevendo no Twitter sobre você ou sobre aquele cara que seu trabalho realmente afetou, né? É isso, né? Só que para quem começa, né, e para quem não passou pelo processo, esse ambiente e mesmo para quem está envolvido já no processo de profissional, esse ambiente é um ambiente muito sedutor, né? Porque ele te traz poder, de certa forma. Você está num lugar onde muita gente quer estar, onde as pessoas querem saber o que está acontecendo, as pessoas elas querem te perguntar um monte de coisa, elas te acham talvez mais legal porque você está lá, e cara, e isso acaba seduzindo, né? Assim como seduz o atleta que está jogando e faz o gol e vira o craque, seduz o profissional você também tirou que foto está do ali. Autógrafo? Sim, não? Sei lá, tá no aeroporto com o uniforme do Palmeiras e a delegação. Aí vem gente, tira uma foto comigo. Isso acontece. Cara, eu como sou tímido pra caramba até falo, mas eu sou médico, não tira com eles. Mas... Vem aquela tiazinha que não que sabe sobrinho, quem só quer tirar foto o sobrinho com é palmeirense, da né? equipe ali, né? Mas... Pra mandar pro sobrinho, eu tirei aqui com... Esse aqui, ó. Quem que é esse jogador? Não sei, não. Mas é muito sedutor, assim, sabe? Pra quem busca essa questão de imagem e tem muita vaidade envolvida, cara, é muito sedutor. E quem ainda não chegou quer chegar e tal. Cara, mas tem diversos problemas também. E às vezes são problemas mais estressantes, mais difíceis. E no fim não preenche tanto, né? Talvez leve um tempo para perceber que toda essa visibilidade... A visibilidade em si, eu acho que não vai preencher, né? Não que estar no profissional preenche muito de diversas formas, né? Mas eu acho que a busca pela visibilidade em si, isso ela deve ser consequência, né? O problema é ser colocado como um fim, né? Exato. Mas, cara, lógico, é bom demais estar lá. É bom demais fazer parte do processo. É bom demais ganhar. Não posso ser hipócrita a ponto de falar assim, não precisa estar lá, né? Cara, não, é legal pra caramba. Mas eu, Guilherme, para esse momento, não é o meu objetivo. Então, de novo, né? Vai muito para aquilo que você quer naquele momento. A emoção de
o apito final e entrar e campeão da Libertadores. Essa é uma das emoções que eu acho que não teria outra forma de eu viver isso. Por isso que eu acho sensacional também estar no processo. Sim. E participar disso, né? Porque é uma emoção surreal, cara. Surreal. Você tá em cima do trio com toda a torcida lá, você, né, a hora que apita e você comemora, porque você sabe que fez parte daquele processo, né, de toda a construção daquilo. Pô, é muito legal, muito legal isso. Mas eu acho que você não tem que buscar o que isso vai te trazer de imagem. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo assim, que estando na base agora eu consigo orientar as pessoas. Tomara que elas cheguem, tomara que elas consigam, tomara que elas conquistem muitas coisas, mas talvez é uma forma de falar assim, cara, calma, né? Não se deixa seduzir tanto, você precisa amadurecer. Se você chegar lá com a cabeça um pouco mais madura, talvez você consiga desfrutar ainda mais. Animal. Fudido. Acho que... Fechamos? Fechamos. Dido, eu queria agradecer então de novo. Mensagem final? Essa acho que foi a mensagem final, né? A não ser que tenha algo a mais. Mensagem pra caramba. Mensagem pra caramba, mas às vezes faltou alguma coisinha. Pô, recado pra alguém, recado pra sua esposa. Não, eu acho que... eu falei dela várias vezes. Né? Eu acho que as decisões profissionais que você toma, né? Nós estávamos falando de carreira, elas precisam levar em conta as suas aspirações profissionais, de fato, mas você também precisa valorizar diversas outras áreas da sua vida, assim, questões pessoais, familiares, a qualidade de vida, a sua saúde, tudo isso você precisa pesar para ver se vale a pena realmente aquele caminho que você está tomando. E o valor vai ser diferente para cada pessoa, né? E para a mesma pessoa, em diferentes momentos, os valores vão ser diferentes, mas você precisa ter consciência disso e ter uma segurança e uma clareza de que você está valorizando aquilo que você quer valorizar. Acho que sim. Cara, palavras finais, mas eu não me seguro. Precisa ter peito para tomar uma decisão dessa. Porque meio que socialmente, assim, o que tem que estar em primeiro lugar? O discurso é sempre a família, mas o que vão te cobrar é a profissão. E a hora que você meio que, de uma certa forma, abrir mão da profissão para ficar com a família ou valorizar a sua saúde, isso é meio mal visto. E eu acho que eu valorizo muito esse peito de... Não, cara, eu tomei essa decisão por princípios e eu valorizo mais minha saúde, valorizo mais minha família. Nesse momento que eu quero é isso e estou satisfeito. Numa certa medida eu vivi algumas coisas assim. A própria saída da Care, da sociedade da Care, a pessoa, você é louco, você saiu da Care, saiu. Pô, cara, uma decisão tranquilíssima, feliz. Minha relação dentro da Care melhorou depois disso. Então, acho que são decisões importantes ser tomadas, e o amadurecimento acho que te faz julgar melhor, né? E tem uma fase da molecada também que você fala, agora é a hora de eu entrar de cabeça e foda-se, depois você tem que repensar. Mas, pô, bom demais, cara. Episódio, de novo, sensacional, vai ficar aí... Vou ter que aumentar essa lista para top 6 para encaixar 2 no dia. Boa, cara. Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que o amadurecimento faz você conseguir deixar essa sua balança mais calibrada para valorizar, para conseguir quantificar e valorizar os diferentes aspectos da tua vida de forma cada vez mais otimizada, vamos dizer assim. Show de bola. Legal demais. Obrigado demais, Dilda. Foi muito bom. É isso. Fechamos? É isso. Quem gostou, vai lá, dá o like. Dá o like, compartilha o episódio. O pessoal aí tá fazendo residência em medicina do esporte, tá ouvindo o Dilda aí, sonha em trabalhar em clube. Pronto. E quem quiser apoiar a gente a continuar com os episódios, apoia.se/Movimento em Foco, pra gente continuar nesse estúdio maravilhoso que a gente tá hoje aqui. Pagar o aluguel daí. apoia.se/Movimento em Foco. E, bom, é isso. Fechou. Fechado? Obrigado, valeu, Dilda. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo episódio.